E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meus irmãos, texto famoso, texto conhecido. Hoje em dia, vive-se uma pressão por produtividade. Perceberam? Quando você abre o YouTube, tem um monte de vídeo lá. Como produzir mais, vencendo a procrastinação. E existe uma pressão da sociedade para que você dê conta de tudo. Para que você dê conta dos filhos, para que você estude, trabalhe, para que você tenha dinheiro guardado, para que você faça atividade física e ainda durma 8 horas por noite. Nós vivemos a sociedade que valoriza o que se faz. Nós vivemos o dia, ou melhor, nós vivemos nos dias que o sucesso está associado com dar conta de tudo, guardar dinheiro. Hoje, a pessoa que é visada nas redes sociais, a pessoa que é louvada pela sociedade, é aquela pessoa que produz, que dá conta de tudo. E as pessoas que têm dificuldade de produtividade, elas se sentem automaticamente, já me deparei com algumas, se sentem imprestáveis. E nós estamos diante de um texto que uma mulher se preocupa mais com aquilo que tinha que fazer e valoriza isso de forma exagerada. E nós vamos passear por esse texto e vamos pensar juntos neles. Jesus Cristo chega numa cidade chamada Betânia, e o texto dá a ideia que ele está com os seus discípulos. Os seus discípulos, como vocês sabem, eram 12. E ele entra numa casa de 3 pessoas que ele amava muito. Maria, Marta e Lázaro, pessoas amadas. E então, imagina, se tem os discípulos e Jesus para alimentar. E aquela casa precisa servir esse povo todo. E esse é o contexto do texto. Enquanto Marta está preocupada com as coisas que precisam ser feitas, Maria senta aos pés de Jesus. Marta fica brava e é exortada por Jesus. Eu quero refletir com os irmãos nessa noite no seguinte tema: aos pés de Cristo. É interessante que o texto mostra que uma irmã fez uma escolha certa e a outra irmã fez a escolha errada. Eu quero que você preste muita atenção na profundidade desse texto. Nós vamos primeiro refletir na escolha errada. Deixa eu ver. Agora foi, tinha desligado. A escolha errada que Marta fez: colocar as coisas terrenas acima da vida espiritual. E confesso que quando Felipe começou o louvor cantando o Eterno Lá do Projeto Sola, isso aqueceu meu coração. Porque é uma tendência que nós temos de nos preocuparmos demais com as coisas terrenas e desprezarmos as coisas eternas, espirituais. E é exatamente por isso que Marta é exortada por Jesus, porque ela coloca as coisas terrenas acima da vida espiritual. E acredite, meus irmãos, quem faz isso geralmente esmaga o próprio coração. Olha o estado de Marta. Se você vê, o texto diz que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços.
Ali embaixo fala que ela estava inquieta, que ela se preocupava. Veja, preocupação, inquietação, agitação. A pessoa que tende a valorizar muito o que tem que ser feito, e ela esquece da vida espiritual, ela esquece da devoção, a pessoa fica assim, ó, agitada, preocupada, inquieta, ansiosa, angustiada. As pressões da vida começam a machucar o seu coração. E você sabe qual é a definição de coração na Bíblia? As pessoas tendem a achar que o coração é um órgão, mas de fato, que bombeia o sangue. Mas o coração que a Bíblia está falando não é esse coração. O coração que a Bíblia está falando é o coração que é o centro religioso do homem. Eu costumo chamar o coração de sala de controle. É onde acontece toda a atividade religiosa do homem. Para que vocês entendam, é no coração que existe a dinâmica da fé, da esperança, do amor. Todos estão envolvidos nessa dinâmica. Fé, aquilo que ele crê. Amor, aquilo que ele ama. E esperança, aquilo que ele espera. O coração de quem abandona o espiritual, de quem não se preocupa com a devoção, de quem não se preocupa com as coisas do alto, se torna como o coração de Marta. E sabe qual é o problema? Quando a gente se torna ansioso e a gente negligencia a vida espiritual, negligencia os ensinos de Jesus, a gente revela ao nosso coração que acredita que está no controle de todas as coisas. Se você vê lá em Mateus 6, você vai dar uma lida, você percebe que é exatamente o que acontece. Jesus Cristo falando com os seus discípulos. E ele fala sobre acreditar em dois senhores. Porque os discípulos estavam confiando nas coisas terrenas. Mas existe uma provisão. E o problema de quem negligencia a sua espiritualidade é que ele corre, fica agitado. Ele se fadiga, ele adoece a alma. É a ânsia por produzir, por conquistar. É a ânsia para ter, para juntar. E então as atividades da vida vão sugando todas as energias. E sabe o que é o pior? Nunca tem tempo para Deus, porque está como Marta, ocupada em muitos serviços. Meu querido, faz quanto tempo que você não para ouvir o ensinamento de Jesus? O mundo está ocupado em muitos serviços. Nós não deveríamos. Ou melhor, nós não deveríamos negligenciar o tempo de ouvir o ensinamento de Jesus por causa da nossa correria, por causa das nossas tarefas. No fundo, a gente não tem tempo para Deus porque o nosso coração é idólatra. Ele acredita que precisa mais da própria força. É a esperança na força do próprio braço do que no Deus da provisão, o Deus que controla todas as coisas. Posso te fazer uma pergunta? Você não tem tempo para aquele que morreu na cruz, no seu lugar? E acredite, o reverendo Hernando Dias Lopes diz que o nosso problema não é tempo, porque nós arrumamos tempo para tudo aquilo que nós priorizamos. Se o nosso coração prioriza, nós arrumamos tempo. Você quer ver aquilo que tomou o seu coração, aquilo que arrebatou o seu coração, é onde você deposita tempo, energia e dinheiro. Esse é o parâmetro para saber aquilo que dominou o seu coração. E aí trabalha demais, não se preocupa com a vida espiritual, se envolve com as coisas desse mundo de forma idólatra. É um relacionamento com as tarefas do dia a dia que ele se dá de forma pecaminosa. E o problema não é trabalhar demais não, meus queridos. O problema não é trabalhar demais. O problema é trabalhar demais
sem devoção, sem espiritualidade, sem parar para ouvir Jesus. No fundo, como Marta, nós acreditamos que o que é mais importante são as tarefas que nós temos para fazer e que elas precisam estar realizadas. E não investimos tempo naqueles que nos salvou. A fé reformada, ela trabalha com 3 tipos de culto: o culto doméstico, o culto individual e o culto público. Grande parte da igreja abandonou o culto doméstico e o culto individual há muito tempo. Mas até o culto público, a pessoa vem para cá e não consegue se lançar aos pés de Jesus. Trata o culto de forma desrespeitosa. Se ocupa no celular, responde o WhatsApp, olha o Instagram. Uma igreja que não cultua. Crentes que não param e depositam toda a sua atenção, o seu coração aos pés de Jesus. Não adianta. Nos tornamos um povo que não investe tempo em relacionamento com Cristo Jesus. Nós abandonamos a adoração individual. Nossa vida não tem devoção. Nos envolvemos de forma religiosa com a igreja. Viemos aqui no domingo, voltamos para nossas vidas e não paramos para ouvir os ensinamentos de Cristo. Não nos lançamos aos pés do Senhor. Essa é a escolha errada. Colocar as coisas desse mundo acima das coisas do alto. Perceba que Jesus, ele exorta. E sabe qual é o problema? A gente não cuida da alma, não cuida do coração, não ora, não lê a Bíblia, não ouve os ensinamentos de Cristo. Aí fica como Maria, fica como Marta. Adoece, esgotamento, crise de ansiedade. E aí nós vivemos a geração mais psicologizada da história. Nunca tantos crentes correram para consultório de psicologia. Ah, Henrique, você está falando contra a psicologia? Não! A exortação é para um povo que não se dobra diante de Jesus. Por vezes está agitado, está sofrendo, a alma não descansa, preocupado com as coisas, e vai ouvir coisas humanas, mas não investe tempo em contrição com o Senhor, em oração, não para ler a Bíblia. E sabe qual é o problema, meus irmãos? É que tem cristãos sendo orientados por psicólogos mundanos, incrédulos, ateus. Tem que tomar cuidado. Muito cuidado. O salmista fala que bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio. Crentes que ouvem todo tipo de profissional, mas não ouvem a Jesus. Esse é o nosso problema. Nós confiamos na palavra de homens, não tememos a Deus. Nesse texto existe um convite de Deus para que você se jogue aos pés de Jesus. Porque a escolha errada é viver como se Jesus não existisse. E por vezes existe um vazio existencial na nossa alma e a gente não sabe o que é. Porque nós precisamos que nossa alma seja encharcada do eterno, das coisas do alto. E nem adianta vir na igreja, servir, trabalhar, não adianta. Marta também estava querendo servir a Jesus. Mas serviço por serviço não adianta, sem adoração, sem devoção, sem espiritualidade. O próprio Cristo estava na casa da mulher. E ela não
se preocupava em ouvi-lo. Parece os nossos dias, né? Entra a semana, sai semana, a gente tem muita coisa para fazer. Muita. E por vezes, coisas de cunho religioso. Tem gente que trabalha na igreja, trabalha, mas também não tem devoção, não tem espiritualidade. Preste atenção, Jesus está mais preocupado com a sua adoração do que com o seu trabalho. Marta, que estava preocupada com as coisas que tinha que fazer, mais do que com a adoração, ela não foi louvada por Jesus, ela foi exortada. E a reação de Marta revela o que de fato ela acredita. Se você olhar o texto, ela fala: Senhor, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Sabe o que ela está revelando? O coração. Ela está falando: o mais importante do que te ouvir, Jesus, são as coisas que tem para fazer. E é assim que nós acordamos. Preocupado com um monte de coisa que vai passar. E não nos preocupamos com as coisas que ficarão para todo o sempre. Ela revela o coração. Ela coloca as coisas terrenas acima das coisas eternas. E aqui a escolha é errada. Mas eu quero mostrar para vocês, não só a escolha errada, mas eu quero pensar com vocês na escolha certa. A escolha certa, segundo ponto da nossa mensagem. Colocar as coisas do alto acima das coisas deste mundo. Perceba que Maria também era anfitriã. Na prática, Maria também tinha obrigação com as mesmas coisas com que Marta estava preocupada. Mas perceba que ela primeiro precisava investir tempo aos pés de Cristo. O texto fala: Marta, a ansiosa, agitada, inquieta, preocupada com muitos serviços, tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Meu irmão, quanto tempo faz que você não para ouvir os ensinamentos do Senhor? Quanto tempo faz que você não abre a Bíblia? Pois é, por isso que seu coração anda agitado. É por isso. Se você não tem vida devocional, você nunca será como Maria. Sempre será como Marta. E o pior, sempre será reprovada por Cristo. Tem um texto que eu gosto muito. Paulo falando a Timóteo, ele diz assim, preste atenção. Quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E ele continua: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe o que você precisa, Timóteo? Você precisa estar aos pés de Cristo, ouvindo os seus ensinamentos. Paulo não fala para Timóteo que ele tem que produzir e ficar rico. E se ele se cansar, ir atrás de um psicólogo. Fala para ele se debruçar em cima das sagradas escrituras, que é o que a igreja não faz mais. Isso aqui é muito sério.
E você nunca vai viver da forma que agrada a Deus se as Escrituras não influenciam a forma que você anda, a forma como você vive. É impossível. Não existe sabedoria em nós, não existe, ela emana de Jesus. E meus irmãos, a sabedoria, veja, tem uma diferença muito grande. Tem pessoas que têm um monte de diploma. Pessoas que têm um monte de informação. Mas são pessoas tolas. Por outro lado, existem pessoas iletradas. Pessoas que aprenderam a ler a Bíblia, ou melhor, que aprenderam a ler porque queriam ler a Bíblia. São pessoas sábias. Sabe por quê? Sabe como adquire sabedoria? Se jogando aos pés de Cristo. O texto coloca a pessoa que muito faz e não adora como tola. E a pessoa que para ouvir Jesus como sábia. E uma igreja que busca sabedoria no secular, nos influencers. Uma igreja que não abre a Bíblia nunca será sábia, porque a sabedoria não reside no homem. Interessante, meus irmãos, que a vida devocional, ela é algo muito interessante. Quando eu passo alguns dias sem fazer devocional, sem ler a Bíblia, sem orar, quando eu negligencio aquilo, coisa de 2, 3 dias, a minha esposa percebe. O comportamento muda. Aquela correria da vida, você acorda 1 milhão de coisas para fazer e você acredita na mentira de que todas as coisas que você precisa fazer é mais importante do que sentar e ouvir os ensinamentos de Jesus. Porque a vida devocional, a vida de oração, a vida de contrição transforma. Como se minha esposa falasse assim: Marta, precisa voltar a ser Maria. O negócio não está muito bom, não. Pois é. Porque quando nós abandonamos esse local, os pés de Jesus, quando nós deixamos de nos humilhar ali e ouvir os seus ensinamentos, nós somos tomados pela carne e não controlados pelo Espírito. Isso é muito sério. E sabe uma coisa que agrada a Deus aqui? Muito. Algo que agrada a Jesus é a humildade. A humildade de Maria, quando ela se lança aos pés de Jesus, é como se ela falasse: não tem nada de bom em mim, eu preciso do Senhor, eu preciso das tuas palavras, dos teus ensinamentos. Eu sou tola, eu preciso aprender de ti. Mas a pessoa, como Marta, que não senta aos pés de Cristo para ouvi-lo, sabe o que ela está declarando? Eu não preciso do Senhor Jesus, eu já sei tudo. Eu estou super bem, eu não preciso. Maria não. Maria está ali no papel de fraca, pecadora, aos pés do próprio Filho de Deus. E é louvada pelo Senhor. Preste atenção. Não adianta nada você trabalhar muito, conquistar um monte de coisa. Isso não vai surpreender o teu mestre. No fundo, isso não importa para ele. O que ele quer são discípulos que se assentem aos seus pés para ouvir a sua voz. É uma pena que nós abandonamos. Uma pena que nós vivemos numa autossuficiência. Nós fazemos a escolha errada como Marta. Mas existe graça de Deus para voltarmos. E o interessante, meus irmãos, que o texto diz assim, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Uma.
Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Uma é necessária: estar aos pés de Cristo. Você pode se dedicar, meus irmãos, você pode trabalhar, se dedicar aos seus afazeres, conquistar o seu conforto, faça isso, tudo isso é bom, mas isso é efêmero, tudo isso vai passar. Uma coisa é necessária: Jesus é mais necessário do que todas as coisas terrenas, todas as coisas mundanas que nós damos valores. A coisa mais necessária é estar aos pés de Jesus. E não adianta a sua saúde, os seus filhos, seu cônjuge, seu trabalho, suas posses. Nada do que você coloca acima de Deus pode te salvar. Nada. E todas essas coisas passarão. Todas. Nossos amores terrenos não podem nos salvar. E o texto fala que Maria escolheu a parte boa. Ela escolheu colocar as coisas eternas acima das coisas terrenas. Colossenses 3, do 1 ao 4 diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Mais um imperativo, mais uma ordem. Verso 2: pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E agora, o eterno. Verso 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. É isso que nós temos quando nós nos lançamos aos pés de Jesus. Eternidade. Tudo que nós conquistamos na terra é bom, mas aquilo que nós recebemos em Cristo vai transcender este mundo. É para todos sempre. Eu não estou falando para você que você tem que abandonar suas obrigações, a sua agenda, tudo que você tem que fazer, o seu trabalho, os seus estudos. Não faça isso. Se eu fizer isso 3 dias, meus irmãos, se eu fizer isso 3 dias, as obrigações do seminário, elas me atropelam, elas passam por cima de mim assim. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que essas coisas terrenas têm o seu valor, mas as coisas espirituais são muito, muito, muito mais importantes. E nós abandonamos, pois elas não são passageiras. Elas não são passageiras. Você precisa pensar hoje, aonde você está investindo o seu tempo. Mas você precisa pensar hoje. O apóstolo Paulo diz que aqueles que cogitam das coisas da carne se inclinam para a carne, mas aqueles que cogitam das coisas do Espírito se inclinam para o Espírito. Eu quero entrar no terceiro ponto. O primeiro ponto, a escolha errada, colocar as coisas terrenas acima das coisas espirituais. O segundo ponto é a escolha certa, Maria, colocar as coisas espirituais acima das coisas deste mundo. O terceiro ponto, existe graça para quem fez a escolha errada. O texto diz, esse Marta, Marta. Perceba que Jesus Cristo fala, Marta, Marta, tem 2 pontos de exclamação. Existe desaprovação quando Jesus Cristo fala isso. Mas também existe cuidado, existe amor, existe graça. Sabe o episódio da ressurreição de Lázaro? Se você for até João 11 e ler a história da ressurreição de Lázaro, você vai ver que João, ele narra a história, e no verso 5 de João,
Olha o que ele fala. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Mesmo você falhando, você é amado. Porque não são os nossos acertos que conquistam o amor de Deus. Maria escolheu o certo, Marta escolheu o errado, mas ambas são amadas da mesma forma. Você é amado por Deus. E o fato de essa exortação graciosa, é como se ele estivesse falando: Marta, para! Se joga aos meus pés. Você precisa mais de mim do que das coisas deste mundo. Se lance aos pés de Jesus. Meus irmãos, imagina você. Imagina você. Marta, agitada, inquieta, ansiosa, sentando aos pés de Jesus, e Jesus falando para ela a mesma coisa que disse para os seus discípulos em Mateus 6. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, Marta. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora de sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos de comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Marta, busque primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e tudo o que você precisa vai ser acrescentado. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia seu próprio mal. Marta, eu estou cuidando de você, Marta. Meus irmãos, o Senhor Jesus está cuidando de nós. E nós negligenciamos o nosso tempo com o próprio Cristo por causa das preocupações da vida. Tolice. Volte a se preocupar com a eternidade. Imagina Marta sentando aos pés de Cristo e ouvindo: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quando você senta para gastar tempo com o Senhor, em adoração, contrição, quebrantamento, lendo a sua palavra, você está ouvindo o que é eterno, o que é para sempre. Meus irmãos, esse mundo vai passar. As palavras do Senhor ficarão. Se você é como Marta, existe graça do Senhor esta noite, para que você abandone esse lugar de agitação, de inquietação, e se jogue aos pés de Jesus. Não é para você abandonar os seus afazeres, é para você parar de colocá-los acima de Cristo Jesus. Eu quero concluir. Na prática, como é viver como Maria e não como Marta? Oração, leitura bíblica
e comunhão dos santos. Meus irmãos, eu não estou falando para você criar um rito religioso. Agora eu sou crente de verdade, vou ler a Bíblia e orar todo dia. Não é isso. É se jogar aos pés de Jesus de forma humilhada, contrita, como quem carece da graça todos os dias, como alguém que precisa de Cristo Jesus, dos seus ensinamentos, do Evangelho da graça. Nós não vamos nos jogar aos pés de Cristo porque somos bons, mas nós não vamos nos jogar aos pés de Cristo porque Ele vai nos salvar de nós mesmos. Oração humilhada, oração dependente do Senhor. Leitura bíblica, como diz Martinho Lutero, toda vez que uma mãe levanta, vai até o berço procurar o seu filho, assim somos nós, quando abrimos a Escritura, querendo encontrar Cristo Jesus. Cristo Jesus não é um conjunto de regras morais. Cristo Jesus não é um apanhado de doutrinas, uma ideologia. Cristo Jesus é uma pessoa, é um relacionamento. Você precisa se jogar aos pés de Cristo e se relacionar com Ele através da oração e da palavra. E eu coloquei ali comunhão dos santos, porque há muitos que abandonaram a comunhão da igreja. Aparece aqui domingo à noite como um rito, como uma obrigação religiosa, mas não aparece terça, não aparece quinta, domingo de manhã, não aparece. A gente não vem aqui porque a gente é muito crente, a gente vem aqui porque a gente precisa da graça de Deus. E ela é comunicada nos louvores, ela é comunicada na pregação, ela é comunicada nos sacramentos, no batismo, na ceia. Se você quer deixar de ser Marta e ser Maria, aprenda a orar ao Senhor, leia a sua palavra e valorize a comunhão dos santos. Fique de pé, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. E obrigado porque o Senhor nos corrige. Obrigado porque o Senhor atrai os nossos olhos para aquilo que é eterno. Obrigado porque o Senhor não nos deixa entregues a nós mesmos. A tua misericórdia nos livra de nós, do nosso orgulho, da nossa autossuficiência. Aviva o nosso coração, aviva, ó Deus, a nossa espiritualidade, aviva a tua igreja, ó Deus. Nos dá força para nos jogarmos aos teus pés nesta noite, ó Deus. Porque as tuas palavras, elas são eternas. Nos perdoa, porque nós vivemos como se o Senhor não existisse. Nos perdoa, Pai, porque entra dia e sai dia e nós te ignoramos. Mas obrigado, porque existe graça nesta noite. Obrigado, porque mesmo assim o Senhor nos ama. Obrigado, porque mesmo o teu povo sendo infiel, o Senhor permanece fiel à aliança que o Senhor fez com o teu povo, ó Pai. E por isso que o Senhor nos atrai nesta noite para os teus pés, ó Deus. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Amém.